Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo Spotify, YouTube, os mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um papo muito importante, vamos falar sobre gestão financeira e administrativa nas academias na nossa temporada Gestor à Deriva, dando suporte para você que é gestor, coordenador aí de uma academia. Hoje vamos falar da parte financeira e administrativa e eu tenho a honra de trazer hoje para o nosso bate-papo a Amilcar. Muito obrigado pela presença, Amilcar. Obrigado você, Simon. Estou aqui à disposição, um pouquinho que a gente puder passar, a vivência que a gente tem para administrar isso. E queria que você, antes da gente iniciar esse bate-papo aí, agradecer os nossos parceiros, a Tishibum Educação Aquática, academia lá de Mato Grosso do Sul, de Dourados, falando um pouquinho sobre segurança aquática, educação de uma forma global, a Educar, com mais de 200 cursos na plataforma, a Swimtrack, um aplicativo de celular para você fazer o monitoramento do seu aluno, a Fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia fazendo planos de aula, você que tem dificuldade de fazer seu plano de aula ou não tem tempo, a gente cria junto com você os planos de aula, e a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, que é uma ONG de 1995 que visa a redução no número de casos de afogamento. Mas vamos deixar de papo, vamos que interessa. Amilcar, me conta como você chegou aí no mundo da gestão financeira, administrativa em academias. Bom, bem rápido aí falando um pouquinho. Esse ano está completando 49 anos que eu comecei minha primeira atividade sendo líder de acampamento na ACM, com 15 anos de idade, porque a gente podia nessa época já trabalhar com as crianças pequenas nos acampamentos final de ano. Foi lá que eu comecei minha carreira nadava lá, e foi lá que eu dei minha primeira aula de natação com 16 anos de idade, porque naquele momento podia, né? Mal se falava de curso de educação física, etc. Então foi lá que eu aprendi a dar aula de natação, porque eu era nadador, né? Fui acabar fazendo faculdade de engenharia, larguei o curso de engenharia porque o meu sonho era continuar trabalhando com natação. Fiz faculdade de educação física na USP, me formei na turma de 83, então desde 77, ou seja, são 44 anos, aí se eu não estou errando na conta, que eu estou 47 anos que eu estou trabalhando com natação, tá? A parte de gestão mais recente foi em 1992, quando eu larguei de ser técnico de natação, porque eu tive esse percurso de ser técnico, de trabalhar com competição. Em 92 eu larguei a parte técnica, trabalhava também na Raia 4. Para quem é mais antigo da natação vai lembrar que a Raia 4 foi uma das precursoras em fazer trabalhos mais formatados, de se preocupar com organização, né? O Luiz Amoroso, para mim, é o meu grande mentor, foi o cara que iniciou isso nos anos 80, quando ninguém falava de nada disso, tá? E eu fui trabalhar na Raia 4 Equipamentos, que trabalhava com a parte de soluções e equipamentos para as escolas de natação, e em paralelo a gente já começou a dar consultorias para novos negócios, principalmente na área de natação, tá? Então, de 92 para cá, eu larguei a parte técnica e me envolvi com isso, tá? Trabalhei na Fitbisco, Luiz Amoroso, depois também na parte de consultoria, e desde 2002, quando eu dava consultoria para a academia que eu estou hoje, para Sumaré Esportes, fui dar consultoria para eles iniciarem um negócio, mas a gente se afinou de uma forma tão grande que eu acabei ficando. Então está fazendo também aí 22 anos que eu estou na Sumaré, trabalhando lá, isso, lá sim na parte de gestão administrativa, financeira, de gestor geral, né? Não atuo mais na parte técnica. E se a gente pegar toda a sua experiência aí, quase 50 anos aí de academias, eu acho que o perfil do profissional que é gestor, dono de academia, vem sempre sendo o mesmo. É aquele que era professor, ele tem um sonho, cria uma academia, ou ele é professor, passa a ser coordenador, e ele tem que aprender ali na prática toda a área de gestão, toda a área administrativa, financeira, e às vezes a gente pode até chamar que essa gestão ela é feita de forma amadora, ou ele vai sendo aprendido na prática. O que difere de uma gestão mais profissional, que a gente vai atrás aí do conhecimento, para uma gestão mais amadora, e quais são os passos para transformar essa realidade de amador para profissional? Mas, bom, assim, na parte da natação, eu ainda acho que existem algumas dificuldades, porque
como você disse, a maioria das pessoas vem de ter praticado alguma coisa, de ter essa ligação direta com a atividade, tá? E aí pensa em ter o seu negócio, abre o seu negócio, mas a maioria não vem de ter esse conhecimento financeiro, administrativo, vai se apoiar no que existe por aí, né? Contrata um contador, que muitas vezes também não sabe o que está fazendo. Na parte de natação, acho que foi a que menos se profissionalizou nos últimos anos. Acho que o mercado de academia já está muito mais profissional do que era, né? Hoje você tem aí grandes empresas trabalhando no setor, grandes eventos que cuidam do setor. Mas só para exemplificar, tive na IRSA agora, final de semana passado, né, um evento enorme, cheio, abarrotado, o que mostra assim, que o setor está muito aquecido e você não vê coisas da natação acontecendo no maior evento, né, do fitness no Brasil. Né? O foco é muito pequeno, até dispositores, praticamente 2 expositores e basicamente nenhum conteúdo direcionado a esse público. Tá? Então, acho que isso dificulta mais ainda. Então, ou você se torna um profissional, correndo atrás de informação, que é difícil, né? Ou você contrata um profissional, que foi, por exemplo, o que a Sumaré fez. Né? No dado momento que eles queriam ter o negócio funcionando, eles resolveram contratar um profissional, foi aí que eu entrei, para poder fazer a forma de uma outra forma, né? Fazer com que a coisa acontecesse com mais processos, já que a gente não tem realmente aí nada muito preparado no mercado para te formar. Né? Principalmente quando fala em natação, né? É dos mercados mais, talvez, fora São Paulo, então, você ainda tem muita coisa em São Paulo, mas você sai de São Paulo, os negócios são pequenos, com baixa arrecadação, com baixo volume, isso tudo dificulta até que você se torne um profissional, ou que você contrate um profissional, até em função dos custos que isso envolve, né? Se você não consegue arrecadar e cobrar, como você vai pagar para ter um amigo, lá, um profissional que tem que receber para fazer isso, se você mal arrecada para pagar o seu pseudo prolabore, né? Então, a dificuldade é grande. E um dos grandes desafios é a gestão financeira, que é a base da academia. Como você vê os principais erros aí de gestores de academias que cometem e como a gente evitar esses erros comuns? Assim, na verdade, existe um paradigma, né, há muito tempo, principalmente nesse setor das pequenas e médias academias, que você tem que trabalhar no que a gente chama de lucro presumido, algumas do Simples Nacional, tal. Você contrata um escritório de contabilidade que muitas vezes está bem mal informado em relação às coisas que você poderia aproveitar. É muito mais fácil você trabalhar dentro do lucro presumido, entre aspas, né? E não estuda exatamente aquilo que você pode, aquilo que você tem, para ver se existem outras possibilidades. Na maior parte das vezes não vai existir. Tá? Provavelmente você vai cair numa desses 2 regimes. Mas o lucro real, que é uma possibilidade, ele é totalmente afastado pela própria contabilidade como sendo um sistema possível de você, no final das contas, realmente ter um negócio melhor controlado e com mais dinheiro no final disso. Tá? Mas é complexo, você precisa entender, você precisa correr atrás, você precisa ter um contador que seja disposto a fazer isso. Tá? E como o mercado é muito amador, é muito pequeno, você acaba perdendo oportunidades. Né? A oportunidade é pequena, são para poucos negócios, sim, mas quando você não sabe, ela atinge 0. Então, acho que essa falta de curiosidade, essa falta de correr atrás, de entender melhor aquilo que você precisa para funcionar o seu negócio, acho que se pudesse dar uma dica para alguém, é isso, cara. Seja curioso, corra atrás, escute todo mundo. Eu até brinco que hoje eu escuto mais as coisas que eu não gosto do que o que eu gosto, porque o que eu gosto só vai me autoafirmar e às vezes eu estou tremendamente enganado. Aquilo que eu não gosto é onde eu consigo aprender mais. Mesmo discordando, às vezes, das coisas, você tem capacidade de refletir e, às vezes, mudar de posição. Né? Ficar parado esperando não vai resolver. Né? Uns 3, 4 anos atrás, eu não vou lembrar exatamente em qual palestra eu estava, mas alguém colocou uma situação que, assim, a gente cai muito na zona de conforto. Né? Então, a gente fica ali, naquela zona de conforto, achando que tudo está andando. E essa pessoa diz o seguinte, eu passei a concordar plenamente, a zona de conforto pode ser a sua zona da desgraça. Né? A hora que você vê, já passou, já acabou e você não fez nada e as coisas não funcionam. Então, tem que sair da zona de conforto. O tempo inteiro está se provocando, está procurando, está entendendo o que está acontecendo ao teu redor, está estudando, porque essa parte de administração e financeira, se você não estudar, não tem nada específico para o mercado de academia de natação.
mas a finança ou a parte contábil é a mesma para qualquer tipo de empresa. Então, basta você tentar se aprofundar, ser curioso e, principalmente, questionar a sua contabilidade Então, em relação ao que ela está fazendo. Então, como você comentou, às vezes a simplificação dos aspectos contábeis não é o melhor caminho. Você tem algumas dicas aí dos aspectos contábeis que pode facilitar a vida, às vezes até entrar mais dinheiro para os gestores que estão aí do outro lado? Assim, primeiro você tem que pensar, somente os pequenos negócios, eu até falo, tem muita gente que fala assim, o meu negócio dá lucro. Então, primeiro você tem que entender o que é lucro, né? E realmente ver se o seu negócio dá lucro. Ele pode estar te dando dinheiro, ele pode estar azul, que já é bom, né? Não está no vermelho, já é bom. Mas é meio que um praxe quando você é o dono do teu próprio negócio, às vezes até dá aula ou controla tudo, você coloca lá um prolabore fictício, um prolabore que é um salário mínimo, uma coisa do tipo, e depois você tira, sei lá, 10 mil reais por mês do teu negócio, você diz que teve 10 mil reais de lucro. Se o teu tempo vale mais do que isso, desculpe, você tem um bom emprego, talvez você conseguiu ganhar 10 mil reais, você talvez não ganhasse isso fora, mas isso é a tua remuneração pelo teu trabalho e não é o teu lucro, né? Muitas vezes esse negócio está no teu imóvel, que poderia valer X mil reais de aluguel. Você não paga o aluguel para você mesmo. Se você pagasse talvez o aluguel para você mesmo, talvez ele desse até prejuízo. Então, primeiro tem que tentar entender o que é lucro, né? E depois estabelecer o regime. Se você tem lucro, você tem que estar dentro de algum regime que vai tributar o seu lucro, né? Mas sem entender essa equação, você vai continuar andando no escuro. Talvez com dinheiro no bolso, talvez melhor até do que você ser professor num outro lugar, mas você nunca vai ter a dimensão se o teu negócio dá lucro ou não, e se um dia você quiser passar esse negócio para frente por algum motivo, ele talvez não tenha valor nenhum. Já vi casos de pessoas que queriam vender o negócio e quando foram ver, assim, o negócio não tinha valor para ser vendido. Nem de graça as pessoas queriam, porque você vai analisar todos esses números, até pensando em passivos que você vai adquirindo, trabalhistas, etc. Às vezes o teu negócio, apesar de estar dando dinheiro no seu bolso, ele está num prejuízo que você nem imagina, né? Então, tá atento a isso e aonde conseguir essas informações é um detalhe que você tem que ir atrás, né? Se não sabe, traga alguém. Pegue um consultor de mercado, traga alguém que possa conversar com você a respeito disso, mas sem entrar na neura de ter que controlar 500 mil números. Que acho que esse é o grande problema também. Muitas vezes as pessoas querem te colocar uma situação de muitos controles exagerados. Para quem não fazia nada, se você passar a ter 1 ou 2 controles, já é alguma coisa. Depois você pode aumentar para 3, 4, para 5, mas não adianta também começar com controles absurdos que no fim te confundem mais do que te ajudam. Então, ter esse discernimento da qual é a sua necessidade de informação, acho que é o grande segredo para você conseguir, na medida adequada, para ir ajustando. E tem até algumas deduções que esse profissional pode fazer, que às vezes ele não faz e ele está tirando o dinheiro da carteira que não precisava. Sim. Quando você fala em regime de lucro, o lucro presumido, por que ele é o mais fácil? Porque você tem lá a tua arrecadação, presume-se, no caso da academia, que você vai pagar 32% do que você arrecada do teu lucro e você paga impostos sobre isso. Ponto, acabou, né? Mas muitas vezes o teu negócio está longe da 32% de margem. Se o teu negócio dá 10% de margem, 15% de margem, por que você paga sobre 32%? Né? A grande diferença do lucro presumido para o real está principalmente no PIS/COFINS, né? Que as alíquotas são muito mais caras e são alíquotas que incidem sobre o faturamento, né? Então elas são maiores e elas podem te prejudicar. Mas as pessoas não sabem que você pode ter PIS/COFINS zero no lucro real, por causa de sistemas de compensações de PIS/COFINS que por vários aspectos você pode ter, né? Por insumos, por pagar aluguel para pessoa jurídica. Se você paga aluguel para pessoa jurídica, vamos arredondar para 10%, é 9,65 PIS/COFINS junto, mas você tem a compensação na tua alíquota de PIS/COFINS de 10% do que você paga de aluguel. Você tem compensação sobre mão de obra terceirizada, você tem compensação, às vezes, do seu consumo de água. Então, tem várias coisas que você pode estudar, que, no fim, você tem dinheiro, mas como você compensa, esse dinheiro não é tributado, então você consegue ficar com esse dinheiro em caixa, porque vai te descontar, e você pode ter uma alíquota zero de PIS/COFINS, o que faz com que aí, sem dúvida, o regime do lucro real fique melhor. Mas depende de estudos, né? Comprar equipamentos, tudo que você gasta
e que você põe de equipamento no imóvel que não é seu, está sujeito à parte de depreciação. Se você tiver R$1 milhão em equipamento, durante 10 anos você vai depreciar R$100 mil por ano, que também é abatido de imposto. Então, é uma equação complicada, não é simples, porque você tem que estudar tudo que você está fazendo, encontrar um bom contador, né, que te ajude com isso, porque a maioria logo de cara fala não, porque é complexo. Hoje não é mais. Eu te falo assim, há 15 anos atrás talvez fosse muito complexo, porque era quase que tudo manual, você não tinha sistemas. Hoje todos os sistemas que tem no mercado, aí tem vários, não vou citar nomes aqui, porque tem vários e muito bons, você consegue ter controle absoluto de todas essas informações. Se você tem controle das informações, não fica difícil você avaliar, né? Então, é mais uma questão de interesse, de entender que é uma necessidade e, no mínimo, estudar tudo isso, que você não aplique. Mas você não vai aplicar porque você chegou a uma conclusão de fato que aquilo não serve para você. E não uma suposição que aquilo não serve para você. E pode estar tirando dinheiro do teu bolso. Conheço vários casos de gente que, quando começou a estudar isso, mudou de regime, passou a entender que está me sobrando mais dinheiro. Sim. E você falou um pouco aí do pensar estratégico, do planejamento. A gente sabe que é importante ter esse pensamento estratégico, principalmente em ambientes de academia, só que muitas vezes a gente toca conforme as coisas vão acontecendo, porque muitas vezes o gestor aí do outro lado é professor, ele também está dando aula, ou está com muitos números na frente, como você disse. Quais são os pilares de um bom planejamento estratégico para as academias? Então, pensar no que está acontecendo, acho que você tem que pensar assim. Tá? Porque ele é um parâmetro para você analisar o que está acontecendo no mercado. O problema é as pessoas analisam isso, entendem o que está acontecendo, entre aspas, no mercado e querem copiar isso como sendo a solução, né? Mas, depois disso, você tem que levar em consideração se o público que você trabalha e se o que você resolveu como alvo para o seu negócio está dentro dessa tendência de mercado ou não. Tem gente que muda tudo isso porque a tendência não é esta. Mas trazer uma tendência para dentro, de repente, num lugar que não é aquilo que o teu público espera, não é aquilo que o teu público pode pagar, o que o teu público está atrás, então não vai funcionar, né? Então, ter essa capacidade de analisar realmente onde você está posicionado, por que você escolheu aquele ponto. Muitas vezes aconteceu, né? Talvez é o grande erro. O cara olha um lugar, coloca o ponto ali, sem analisar nada de mercado na volta, depois fica difícil fazer qualquer coisa, né? O ideal seria primeiro você analisar. Você não vai colocar uma escola de natação infantil. Hoje, por exemplo, no bairro de Itaim, que é onde a Raia 4 Academia começou, em 1980 e pouco, é um bairro extremamente verticalizado para aquele momento e um bairro de família, onde tinham muitas escolas infantis, muitas. Eu lembro da Raia 4 ter convênio com 20, 30 escolas. Era uma piscina de 6x12 que chegava a ter 700, 800 alunos, uma piscina de 6x12, porque a população infantil do bairro era enorme. Hoje, uma escola de natação infantil no Itaim talvez não funciona, porque virou um bairro mais antigo, mas as famílias estão saindo do Itaim, é um bairro comercial, então abrir uma piscina infantil no Itaim talvez seja um péssimo negócio. Então não é uma questão de tendência, acho que é muito mais uma questão de você estudar realmente aquilo que você vai fazer, se planejar. Isso é planejamento estratégico, ele tem que começar antes de você iniciar o seu negócio. Arrumar isso no meio do caminho é complicado. Se você erra a mão de início, arrumar é muito mais complicado do que você pensar antes. Muitas vezes é melhor não fazer, né? Analisar e falar, não faça, faça outra coisa, né? Mas depois começou, você vai ter que dar um jeito de correr atrás disso, de justificar. Então, tá pensando mais na frente ainda é muito importante. Lógico que aí você tem que analisar tendências e muitas vezes modificar o teu projeto de negócio ali, né? Modificar o público-alvo que você tinha, modificar o tipo de atividade, às vezes até em contraponto àquilo que você gosta. Que acho que é o mais difícil, né? A gente que é meio sonhador, que entra nisso porque gosta da atividade, porque sonhava da aula de natação infantil e de repente ter que trabalhar só com a natação adulto, pode não ser tão prazeroso, mas pelo menos vai pagar suas contas, às vezes você tem que pensar. Sim, e no seu sistema de gestão que tiver muito, principalmente ali na Sumaré, você traz muitas soluções inovadoras. E na hora que você faz,
esse planejamento estratégico, você tem que estar aberto a coisas novas. Você poderia compartilhar alguns exemplos de soluções inovadoras que ajudam a melhorar a gestão da academia? Assim, inovação, eu não sei se a gente faz tanta coisa inovadora ou se a gente se preocupa em ter um problema e resolver o problema. Então você tem que arrumar uma solução para aquilo, tá? Muitas vezes ela existe, eu nunca tive problema nenhum em copiar, entre aspas, soluções que existam, né? Acho que tem gente que fala, você é um cara criativo. Eu até falo, eu sou pouco criativo, talvez seja muito observador, então eu observo tudo o que está acontecendo, analiso e posso ter um pouco de criação para adaptar a nossa necessidade lá, tá? Mas tem um exemplo muito icônico lá dentro da academia, que foi justamente quando eu cheguei lá para fazer a consultoria, pela Raia 4 Equipamentos ainda. São 2 piscinas, para quem não conhece o Sumaré, tem uma piscina de 25 por 12,5 e uma outra piscina de 6,5 por 8, uma piscina infantil, que o dia que eu cheguei na beira dessa piscina para vender equipamento, para analisar, essa piscina tinha 1 metro de borda, não de água. Você tirava 15 centímetros, você ainda ficava lá com 85 centímetros de água, né? Eu olhei para aquilo, olhei para os anos e falei, vocês vão dar aula do que nessa piscina? De criança, de bebê, tal, hidroginástica vai ser na outra piscina. Mesmo assim, vamos pensar até que você vai dar aula de criança, na minha opinião, tá? Já pensava isso lá atrás, hoje tenho convicção. Não é a melhor piscina para você dar aula para criança. Porque o professor vai ter que ficar agachado ou ajoelhado o tempo inteiro, a mãe que entrar com o bebê também vai ter que ficar. As crianças, tudo bem, você tem um nível de segurança maior, porque elas estão com o pé no chão o tempo inteiro, pode até ajudar. Quando era muito mais fácil que essa piscina fosse mais profunda, que eu colocasse as plataformas na piscina e que eu desse uma zona de conforto para o profissional e para as mães, e inclusive a aula de hidroginástica dentro dessa piscina. Por talvez ter sido nadador, tal, eu não gosto, isso é particular, tá? Então não levem isso a ferro e fogo. Eu não gosto da aula de hidroginástica acontecendo na piscina. Quando você tem uma piscina só, é impossível, mas se você tem 2 piscinas, a nossa piscina de 25 por 12,5 é a piscina da natação. A aula de hidroginástica não acontece lá dentro, né? Alguns problemas. A temperatura da água, porque é mais fria, então é ruim. O barulho do pessoal nadando com quem está fazendo hidroginástica, acho que cria um tumulto. Então, aquela outra piscina também seria a piscina para hidroginástica. Só que ela é rasa. Está pronta, não dá para quebrar. O que faz? Qual seria a solução para deixar aquela piscina uma piscina viável? Subir a borda, né? Mas subir a borda como? Né? De que jeito? Colocar uma borda, uma piscina que já está concretada e também não tem vazamento na parte superior da laje e tal. Aí é uma piscina bonita. O projeto Sumaré é um projeto bem bacana. Para quem não conhece, estão convidados a ir lá e conhecer. É um lugar que acho que vale a pena visitar. Então a gente iria também fazer uma piscina esteticamente bonita. Então começaram umas brincadeiras, um banco bonito, como se fosse um banco nas piscinas de hidroterapia, né? Subia um banco, que ele serviço de borda para você poder entrar, e a gente poderia subir a água da piscina. Mas um banco de concreto ia ficar horroroso. Então faz um banco em bloco de vidro. Bom, conversa vai, conversa vem, junto com os proprietários, com o Ricardo Karma, que é diretor de teatro, um cara que, além de ser arquiteto, surgiu a ideia louca de fazer um aquário na borda da piscina. Que levasse a borda, que tivesse peixe dentro desse aquário e que a água da piscina batesse até a metade do vidro do aquário. A gente ia conseguir 1,25 m de água e teria um aquário na borda da piscina. Em 3 meses a gente saiu do problema, fizemos uma junta para planejar como isso ia ser construído, porque não existe, fomos atrás e assim, não existia em lugar nenhum uma situação similar. E há 21 anos atrás, a gente fez o primeiro aquário na borda da piscina, inaugurou no dia 12 de outubro, a academia já estava funcionando, a gente parou por 3 meses essa piscina para fazer, inaugurou isso no dia 12 de outubro, que era o dia da criança. E isso ficou lá até o ano passado, final do ano passado, esse mesmo aquário, que já estava com vários problemas técnicos, a gente destruiu esse aquário e fizemos um aquário novo, que teve muitos problemas, praticamente ficou pronto agora, depois de 8 meses que ele finalizou, não atrapalhou o fluxo de aula, mas finalizou, e é uma coisa que é conhecida até fora do Brasil. Foi uma solução, não administrativa, muito mais técnica, mas que fez com que o negócio ficasse viável. Então, uma solução totalmente fora da comum, mas por quê? Pensar a solução do problema. Quando você pensa a solução do problema, a gente vive fazendo brainstorm o tempo inteiro, a gente, assim,
mesmo os problemas administrativos, todas as pessoas que fazem parte da academia fazem parte do processo. O estagiário que está lá dentro conversa com a gente sobre o que ele acha do que está acontecendo, o que não está. Estar aberto a escutar, acho que é um grande segredo. Escute todos, analise, filtra e leva de volta, e a gente vai conseguindo desse jeito transformar o negócio muito com a nossa cara, com soluções. Por exemplo, uma outra solução que muita gente acha absurda, se isso é só falar, hoje a Sumaré está com perto de 1.900 clientes, né? E a gente não tem catraca, por opção. Não é porque não tem dinheiro para pôr a catraca. Era uma situação que a gente achava que não ter a catraca ia ter um tipo de ambiente de inclusão muito maior do que a catraca que está lá para barrar, que não paga, e coisas e tal. Mas a gente queria fazer isso de uma outra forma. Então nós queríamos um monte de catracas invisíveis. Nós temos mais catraca do que qualquer um, talvez. Eu só não tenho uma catraca física na porta. Mas a gente controla tudo. Eu sei quem está, onde está, se pagou, se não pagou, o que está fazendo, mas a minha porta é livre. Tem gente que vai lá para tomar café, tem gente que vai lá para sentar na praça, você não sabe, existe uma praça dentro da academia, o pessoal vai lá para ler jornal na praça. Então, isso é um bairro familiar, quer dizer, isso tudo foi pensado em função, de novo, do público-alvo que estava lá naquele momento, e a gente queria saber que era um público que ia crescer. Perdizes é um dos bairros que mais crescem em poder aquisitivo de classe B, A e A+, é um dos bairros que mais crescem em população infantil. Então, tudo isso a gente fica estudando, tá? Não é o acaso. A gente já sabia disso há 20 anos atrás, que Perdizes era o segundo bairro que mais crescia, Moema era o primeiro, mas que essa curva em algum momento ia se reverter. Ela já se reverteu. Perdizes hoje é um bairro que cresce muito em família. Então, esse público infantil só aumenta. Em vez de acontecer o que aconteceu no Itaim, que diminuiu. Então, tá olhando para isso o tempo inteiro faz diferença, né? E tá escutando as pessoas. Somente quem frequenta, né? A gente tenta escutar todo mundo. E mais do que fazer. Tá cheio de controles por aí hoje que você manda e-mail, faz pergunta, tal, NPS e tal. Tudo isso pode funcionar sim. Mas a gente tem uma coisa lá de ser muito analógico ainda, talvez até para o momento atual, tá? Mas para o nosso sistema, para o nosso caso, essa parte analógica funciona bem, porque é o contato humano, que de uma certa forma está mais distante hoje, né? E pós-pandemia a gente sentiu que isso fez uma diferença absurda, né? A gente cresceu pós-pandemia num tanto que a gente não imaginava que ia crescer, mas muito em função desse contato humano que a gente permite que aconteça. E nessas suas duas soluções estratégicas, a gente vê muito a humanização no atendimento ao cliente. Cada vez mais você acolher esse cliente, receber esse cliente, trazer experiência para ele, né? Então, quem consegue nadar com os peixes, né? Tipo, uma criança, isso é tudo. E como você vê a importância de uma gestão humanizada hoje em dia? Eu sou suspeito para falar, porque acho que eu não conseguiria trabalhar de outra forma, tá? Lógico que isso tem todo o apoio da direção da empresa, né? De novo falando, um dos proprietários, o Ricardo, que é um cara de teatro, um cara de artes e tal, permitiu que a gente executasse coisas lá dentro que normalmente não fariam parte de um processo normal de desenvolvimento do negócio. Tá? Num dado momento, logo no começo, a gente fazia oficina de teatro com os professores. Existe um teatro, chama Teatro no Centro da Terra, que pertence ao Ricardo, próximo à academia, e a gente, em vez de fazer grupo de estudo sobre aula de natação e sobre parte técnica, a gente tinha, uma vez por semana, a gente se juntava no teatro para fazer vivências de comportamento no palco. E isso ajudou demais aos profissionais a melhorar os seus relacionamentos entre si e, consequentemente, o relacionamento entre ele e o cliente, né? Porque a parte técnica acho que é a mais fácil de aprender e de ensinar. Agora, se você não tem capacidade de passar isso para o outro, de entender a necessidade do outro, para depois ver até onde você vai chegar com a sua informação, acho que essa é a grande dificuldade. Então, você só tem informação, querer passar ela a qualquer custo, não vai funcionar, né? E relações humanas fazem com que isso aconteça de uma forma mais fácil. Eu sempre achei um bom professor, tá? Sempre consegui fazer aquilo que eu queria, sempre tive sucesso na parte de técnico, como formador de atleta, não como
treinador de atleta de alto nível, de resultado final, mas muitos atletas que passaram pela gente lá no São Paulo se tornaram grandes atletas, porque eu gostava desse trabalho de formação, mas eu tenho um grande trauma na minha vida. Eu nunca consegui ensinar meu pai a nadar, que era um martelo sem cabo, né, duro pra caramba, e eu tentei várias vezes ensinar meu pai a nadar e eu nunca tive sucesso com meu pai. Mas tudo tinha a ver com a relação truncada que eu tinha com ele, sem dúvida nenhuma. Eu não conseguia transmitir para o meu pai o que eu transmitia para as outras pessoas. A gente sempre se deu muito bem, mas num dado momento era uma relação muito truncada e isso fazia com que a minha informação não chegasse para ele. Acho que ali eu aprendi também com o seguinte, Franca, você tem que conseguir entender quem está. Eu não entendia ele. É coisa de conflito de geração mesmo, né? Pai e filho, eu não entendia ele, talvez esse não entendimento dele fazia com que eu não conseguisse passar para ele aquilo que ele precisava. Sim, então, acho que o humano, na minha convicção hoje, e hoje, pós-pandemia, acho que isso faz uma diferença absurda, é você estabelecer essa relação humana com o seu cliente ao ponto de... A gente erra e erra bastante, mas quando a coisa está muito humanizada, o cliente olha e acha que foi um incidente. Que a falha pode até acontecer, porque a gente também é humano e vai falhar. Mas não que foi uma incompetência, que foi uma inabilidade. Então a gente tem muito respeito do cliente em relação a essa situação. Um dado muito importante administrativo da pandemia. Em função dessa relação humana toda que a gente tem com os nossos clientes, durante a pandemia, assim que ela surgiu, a gente teve de perda de clientes, não chegou a 7%. De pessoas que tiveram problema financeiro, pediram o dinheiro de volta, receberam. Os outros todos ficaram e continuaram pagando a academia. Dizendo, teve gente que ligou durante a pandemia, que eu ia para lá todos os dias, porque a gente tem o aquário, tinha que cuidar dos peixes, a gente tem um lago, que tem tartaruga, então assim, dependia de estar lá. Eu ia para lá todo dia. Tinha cliente que ligava lá e falava assim, cara, o meu plano nem venceu, mas eu sei que vocês estão aí, que vocês não mandaram ninguém embora, a gente realmente conseguiu, a gente dispensou os estagiários na época, tinha cliente que queria renovar o plano, pagar antecipado, um plano novo, porque falava, eu sei que vocês vão voltar, eu sei que vocês vão respeitar, que vocês vão estar aí, que nós vamos aproveitar de tudo isso de novo. E isso foi um crédito em função de toda essa relação humanizada que a gente sempre teve. A gente acolheu o cliente, e naquele momento o cliente acolheu a empresa. De uma forma que, assim, para a gente foi muito surpreendente. A gente até esperava que a gente não ia ter problemas muito sérios. Mas surpreendeu a atitude de 95% dos clientes acolhendo a empresa em relação, estamos junto com vocês, vamos ajudar, porque a gente quer voltar para aí, né? Também havia o interesse deles que aquilo não desaparecesse, porque talvez alguns enxergassem que onde eu vou ter essa coisa perto da minha casa, do jeito que se a Sumaré não estiver lá, tá? Então, eu já falei, sou suspeito para falar, acredito nisso com uma fé enorme. E a gente que trabalha com natação sabe que a oscilação é grande na natação, principalmente por período às vezes de frio, calor, lá mais por Nordeste, épocas de chuvas. Como trabalhar com essa oscilação aí do mercado, essas mudanças, como fazer uma gestão financeira, até uma gestão estratégica, considerando essas oscilações da natação de uma forma eficiente? Quando você tem um sistema técnico, vamos falar da piscina em si, né? Quando você tem um sistema bastante controlado, e que você não tem essas oscilações de temperatura, de ambiente, isso só facilita, tá? Então, te digo que a Sumaré Sport tem uma boa piscina, né? Uma piscina com pé direito alto, com temperatura extremamente controlada, com sistemas de aquecimento muito eficientes. Então, a gente tem pouca variação, a gente não tem esse problema crônico de a piscina estar muito frio, estar muito quente, então isso ajuda, né? São piscinas confortáveis, e a gente tem as outras coisas ao redor. Hoje não é só a piscina, né? A Sumaré tem um mix que talvez não exista parecido no mercado, muito pela condição anterior. A Sumaré já tem quase 45 anos de existência, 46 anos de existência, era um clube, entre aspas, um clube de tênis e squash, né? Que foi se transformando. Então hoje a gente mantém o squash, tem o tênis, a gente tem quadra de beach tênis, tem pilates, tem uma parte de musculação e funcional muito bem equipada, e com bastante conforto, né? E as piscinas, né? E
essa história de não ter a catraca, de ter a praça, de ter um sistema de iluminação, que muita gente não presta atenção nisso quando vai fazer. Hoje acho que não. Hoje mudou muito, mas antigamente você punha uma luz de escritório qualquer, em qualquer ambiente, e tocava assim. O projeto da Sumaré, não existe uma luz no olho de ninguém. Sempre foi projetado para ter iluminação natural, para ter iluminação indireta. Então a gente brinca e fala que existe uma dimensão oculta, que faz com que as pessoas entrem lá dentro, gostem de estar ali, independente da qualidade do trabalho. Então a gente até fala que a gente pode até entregar um trabalho mais ou menos que as pessoas vão continuar gostando. Porque existe um clima de ambientação que faz com que essa sazonalidade não aconteça tanto. Lógico, natação infantil não tem jeito, né? Apesar que a gente tem o tênis infantil, então, às vezes acontece até isso, a criança no inverno às vezes sai da natação e joga tênis, ou se está começando a ficar muito doente, a gente tem essa coisa de poder mudar a modalidade, os preços são os mesmos, então não tem uma barreira. Se você nada uma vez por semana, você pode jogar tênis uma vez por semana, ou você quer fazer 2 vezes, para fazer uma natação e um tênis e reverter isso. Então a gente tenta criar facilidade com os planos para que os clientes não tenham esse problema de alterar o comportamento dele dentro da empresa. Qualquer mudança de plano, para você ter uma ideia dentro da Sumaré, se você nada e quer fazer musculação, são setores diferentes, a gente não te cobra a diferença, mesmo que você queira fazer uma coisa mais cara, quero acrescentar a musculação, não te cobra a diferença naquele momento. A gente vê quanto você pagou, quanto você usou, quanto você ainda teria para usar, que é um crédito, eu diminuo o vencimento do teu plano, ele vai vencer mais cedo, mas não precisa nem me pagar. Você acrescenta aquela modalidade sem criar complicação de devolver dinheiro, refazer nota e tal. E depois, quando você renova nesse plano, que é o plano novo. E vice-versa. Faz 2 vezes por semana, quer passar para uma só, a gente estende o vencimento do plano. 99% topa isso. Lógico, se a pessoa não quer realmente devolução de dinheiro, ele devolve e faz outro plano. Mas facilita tanto a vida das pessoas que ele acaba falando, pô, legal, você me arrumou uma solução que eu não vou ter dor de cabeça com isso, não precisa nem te pagar, agora não precisa. A gente faz algumas coisas lá que o mercado demoniza até, né? Quando você fala em vendas. Toda pessoa que aparece na Sumaré hoje, todas são convidadas a, antes de comprar, experimentar a academia durante uma semana. Todas. Mas se o cara quiser te pagar na hora no balcão, a gente já fez coisas malucas, tá? Não precisa pagar agora. Não, eu estou convicto. Experimenta. Até porque como a gente tem planos muito variados, né, você pode fazer o que você quiser, você pode só nadar, ou só hidro, e tem as misturas de planos, então a gente permite que ele experimente tudo, e a maioria que experimenta, chega lá só para fazer musculação no final de semana, mas deixa eu pôr o Pilates também, que eu experimentei, eu gostei, ou deixa eu pôr a natação, que eu não tinha pensado. Então, no fim, ele fecha muito mais convicto. E normalmente ele compra mais do que ele entrou lá esperando que ia comprar. Então isso é planejado, não é o acaso. Mas se o cara não comprar, você não comprou porque não quis ficar lá, não tem problema nenhum. Foi um cara que não gostou da gente, e tem gente que não gosta da gente, com certeza, por causa de algumas características. Nós não temos televisão na academia, por convicção também. As esteiras não têm painel digital com modo de informação. São esteiras da tecnologia em top de linha, sem o painel, sem aquele painel com LCD, essas coisas. Tudo por opção. Não tem música alta, por opção. Para dar esse conforto todo para um tipo de público que mora no bairro. Então, isso funciona se eu aplicar em outro lugar? Talvez não. A história de copiar é complicado. Assim, como técnico de natação, eu podia pegar a agenda de treino de um grande atleta e vamos pegar o Michael Phelps, pego a agenda de treino dele, aplico para o Zé, e não vai virar o Michael Phelps. Não são a mesma pessoa. E o cliente não é a mesma pessoa. Somente em bairros diferentes, situações diferentes, lá a gente tem um público extremamente familiar. Filhos, pais e avós dentro do mesmo local. E tem um modelo de negócio também um pouco diferente, ou uma tendência de mercado, que é fazer as academias praticamente virarem um clube. Então, a academia funciona de sábado, domingo, tem pessoa que só paga para o sábado e domingo. Como que funciona esse mecanismo aí? A gente tem isso também. Hoje, muita gente entra lá, acha que é um pequeno clube. É o comentário das pessoas, que a gente está muito mais para um pequeno clube do que para uma academia. A gente tem aberto as piscinas ao final de semana, no domingo, como se fosse uma natação avulsa. Você não precisa ser cliente da Sumaré, você pode pagar um avulso. É para quem nada, né? A única condição é assim, você tem que saber nadar. A gente tem horários a partir das 8 horas da manhã, de hora em hora, você paga um avulso e pode nadar. Várias dessas pessoas que entram lá para nadar avulsos tornam-se clientes.
Então, é sempre a porta aberta, sem catraca, aberto para que você entre e experimente. E a gente tenta fazer o melhor que a gente consegue nesses momentos para que depois você talvez entenda que, poxa vida, é legal ficar aqui. Né? Mas a gente... Uma outra coisa que muita gente não trabalha, que acha que é um problema, é trabalhar com o Gympass, hoje o El Hub, né? Eles modificaram aí recentemente o nome da empresa, e para a gente funciona muito bem. Porque a gente conseguiu equacionar o Gympass realmente dentro dos horários onde eu não tenho público. O Gympass só me ocupa aquela vaga que não está sendo ocupada por algum pagante. E a gente equacionou isso de uma forma tão boa que hoje a gente tem 2.500, 2.600 check-ins mensais com o Gympass. Chegou a ter 400 clientes do Gympass. Tá certo que a gente está nos planos mais caros, então são planos que a gente até recebe razoavelmente. Acaba equiparando, às vezes, com a nossa mensalidade. Isso fez nosso ticket médio cair. Então, assim, aquela história de números, né? Ah, o ticket médio da Sumaré caiu por causa disso? Caiu. Ah, então é ruim? Não. Ele só caiu porque eu botei mais 400 pessoas para dentro, que entraram na conta de divisão, que me pagam menos que pagam um cliente, então derrubou o ticket médio, mas elas estão no lugar que eu tinha 0 cliente. Então o ticket médio não é uma referência para mim se o meu negócio está bom ou ruim. Ele pode diminuir e o meu negócio é melhorado. E vice-versa, ele pode ter aumentado e o meu negócio é piorado. Então, essas análises que tem que tomar cuidado, né? Estrategicamente pensar que você pode pôr um produto, lógico, a gente preparou o sistema para que conversasse com isso, a gente fez toda uma formatação que hoje o pessoal da RBT diz que a gente é um case para eles com relação a ter conseguido fazer a coisa funcionar desse jeito, e é representativo. Hoje 15 a 20% da arrecadação da empresa vem pelo Gympass. Isso foi um crescimento que não existia. E não me atrapalha em nada, desde que você consiga organizar todo o sistema para que receba isso sem criar conflito. Então, isso fez parte do pensamento estratégico. A gente pensou muito antes de fazer, fomos ajustando, e eles receberam isso muito bem. Eu sou suspeito também para falar da empresa, porque eles compraram a ideia de fazer diferente com a gente, têm usado esse modelo talvez em outros lugares, replicaram também, foi bom para eles, foi uma boa experiência, e economicamente hoje é muito bom para a gente. Eu tenho no meio do dia várias pessoas lá que não estariam lá se não fosse o Gympass, né? É um bairro que tem muita profissional autônomo, tem muito profissional liberal, muita gente fazendo home office, empresas grandes que oferecem o Gympass, e é um público que talvez não viesse para Sumaré se não fosse por isso. Amigo, eu queria agradecer muito a sua presença, acho que o pessoal do outro lado foi muito enriquecedor. Queria que você deixasse aí os seus contatos, ou quem quer saber mais do Amilcar, onde achar, como chegar. Estou na academia praticamente o dia todo, né? A gente abre às 6 da manhã e fecha às 11 da noite. Eu flutuo muito, né? Tem dias que eu chego lá cedo, fico até meio da tarde, tem dia que eu fico até às 11 da noite. Mas a academia está de portas abertas, sempre esteve. Foi outra coisa que a gente sempre fez. Quando a Sumaré abriu, existiam 7, 8 concorrentes na região, né? E eu visitei todos os concorrentes, vários deles a gente em algum momento já tinha tido uma ligação profissional. Abrindo a porta, dizendo, gente, o que vocês quiserem saber da Sumaré, não precisa ligar, se fingindo, vai lá, pode ir, vai lá, pegue preço, converse com a gente não é concorrente, né? Se a gente souber trabalhar, a gente se ajuda, tá? Então, estou lá todos os dias, né? Na página da Sumaré, vocês conseguem encontrar o nosso WhatsApp, tá? Meu e-mail pessoal na Sumaré é gerência@sumareesportes, com os 2 E, esportes, no plural.com.br, tá? E a gente, essa época de IRSA, então um monte de gente vem de fora de São Paulo, vai visitar a academia, virou uma referência com relação a essa história do aquário. Realmente ele ficou impressionante. Mesmo a gente estava acostumado com ele, agora vendo um novo aquário, criou uma sensação enorme dentro da academia. E foi engraçado, porque foi uma coisa que deu muito problema, quase não aconteceu. Os clientes, mesmo os adultos, torciam para que a gente resolvesse os problemas do aquário, não viam assim. Eu podia ter abandonado, só falei, deixa a caixa de vidro aí, não fazemos mais nada, né? Custou caro, não é barato. Essas situações às vezes custam caro, mas tem um retorno que é imensurável. Né? Mas estamos lá, todos estão convidados, à disposição. Sempre é um prazer receber as pessoas, de preferência que vão lá contar suas histórias também, né? Eu acho que foi assim que eu aprendi muito na minha vida, escutando os outros. Então a gente quer sempre escutar quem vai lá, e eu até dando opinião daquilo que a gente tem de bom ou tem de ruim, fiquem à vontade. Sim. E até vou
tentar com a Milka que pediu um vídeo aí desse aquário. Eu vou deixar aqui na descrição do YouTube para quem não é de São Paulo conhecer o que é esse modelo aí de ter um aquário dentro da piscina, até para quem ficar curioso. Mas quero agradecer muito a sua presença aí do outro lado, agradecer aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. E queria que você compartilhasse essa entrevista, ative a notificação e siga o nosso canal. Muito obrigado ao Milka, muito obrigado ao Maurício aí nos bastidores e muito obrigado a vocês aí do outro lado. E até a próxima entrevista.